Certo? Pronto, está gravando. Eu não vou precisar desse fone de ouvido agora no começo, então eu vou tirar ele que aí ele não fica aqui atrapalhando eu ouvir a minha própria. Boa noite, caros companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 2025. Autociência passo a passo, estamos aqui para mais um passo da nossa caminhada que começou em janeiro e agora já está em setembro. Que jornada, hein? Vocês imaginavam que vocês iam chegar aqui, que vocês iam ver tudo que vocês viram aí? E eu avisei, né? Eu avisei lá no primeiro livro, no Manual do Aluno. Mas a explicação do óbvio não é o óbvio, né? No primeiro dia eu expliquei o óbvio, agora está óbvio para vocês. Muito bem, nós vamos conversar hoje sobre o comunismo universal. Esse é o nome do livro. Para você que está aí assistindo, que não leu o livro, não julgue o livro pela capa, leia o livro Comunismo Universal. Você vai descobrir que não tem nada a ver com o que você imagina que tenha a ver. Ele não é um livro doutrinário, nada do tipo. Ele é um livro que explica sobre uma questão da natureza universal e lendo você vai entender como eu vou fazer essa conversa, dar essa aula com quem já leu o livro. Eu não vou me apegar a ficar falando que já está no livro, que foi explicado, então vocês já sabem. Mas se você não leu o livro, que ele vai falar lá do Marx, não sei o quê. Não, nada a ver. Eu vou falar da natureza do universo, onde as coisas são comuns a todos, por isso comunismo. Basicamente isso. O livro fala disso. Hoje eu acho que eu vou falar umas outras coisas que eu preparei aqui para falar. Então, eu vou falar algumas anotações que eu fiz buscando fazer reflexões paralelas com o que vocês leram aí. E não só paralelas, mas que implicam no que vocês leram aí no livro. E aí depois a gente conversa sobre o que eu falei e qualquer outra dúvida que vocês tiverem sobre a questão do comunismo universal. Então eu vou começar falando da constelação familiar. Né? O que o comunismo tem a ver com a constelação familiar? Vocês vão entender. Eu espero que eu consiga fazer vocês entenderem. Né? Eu vou ligar pontos aqui que talvez vocês não tenham ligados. Eles são ligados. Eu vou ligar eles para vocês. Através de uma linha de raciocínio, eu vou ligar os pontos aí. Vai seguindo. Não sei se todos conhecem isso que eu posso chamar de terapia ou estudo ou escola, que se tornou muito popular recentemente, chamada constelação familiar. Eu não sou um especialista, mas eu sempre vou estudar e conhecer um pouco das coisas para poder visualizar do que se trata. Se eu gosto, eu vou me aprofundar um pouco mais. Se eu gosto mais, eu aprofundo mais. Se eu gosto bastante, eu aprofundo bastante. Então. Mas, enfim, eu acho que meu conhecimento da constelação familiar é de ter participado e estudado medianamente a teoria da coisa. O que eu acho que foi suficiente para o meu interesse. O que eu descobri é que a constelação familiar ela tem
3 premissas básicas. E as 3 premissas básicas é o seguinte, agora vai dar branco, hierarquia, pertencimento, acho que eu vou escrever aqui para não... também só vou falar uma vez. Hierarquia, pertencimento, e a terceira chama harmonia. A hierarquia diz respeito a hierarquias, pai, mãe, filho, né? Pertencimento diz respeito a todas as partes do sistema pertencem ao sistema, o que faz lembrar, o que a gente faz a gente lembrar da democracia universal, né? Todas as partes do sistema são partes do sistema, pertencem ao sistema. E a harmonia tem a ver com dar e receber, e equilíbrio entre esse dar e receber, o que faz lembrar também o que a gente está estudando aqui do comunismo universal, que você dá e recebe, é uma troca, não tem um pertencimento, não tem um dono e tal. Mas o que me interessa dessas 3 premissas é a que mais me incomoda na constelação familiar. Aqui eu não gosto e posso dizer sinceramente que eu não concordo. E quando eu converso com os terapeutas, pessoas que... eu sempre questiono, sim, essa premissa, para ver o que dizem, né? Qual é o argumento que se tem a respeito disso e tal. Ao meu ver, é mal entendido, e eu vou falar porque o meu entendimento, né? Que é a premissa da hierarquia. Por que eu estou começando a falar desse... Vou entrar aqui no tema do comunismo universal e estou falando de constelação familiar. Então, vou dar um passo para trás antes de voltar na questão da hierarquia. O que acontece é que constelação familiar ficou popular porque quando você vai lá, você faz terapia familiar, aí você investiga como é que funciona o seu sistema familiar. Aí você é o filho, tem o pai, tem a mãe, tem todo aquele sistema familiar. E aquele sistema realmente é um sistema familiar. E aí, quando você vai tentando entender o que está funcionando, o que não está funcionando, por que não está funcionando, e, claro, desperta-se consciências ali, você se conscientiza de coisas. Toda vez que você se conscientiza de algo, você começa a lidar melhor com aquela coisa que você se conscientizou. E isso vai causar uma cura, né? Vai curar o sistema, vai curar os relacionamentos e tal. Por conta dessa cura que acontece, ficou bastante popular. Só que a constelação familiar trabalha o sistema familiar, mas, em essência, ela tenta estudar os sistemas. Só que ela se aplica ao familiar, porque é onde a convivência é mais intensa. Mas tem os sistemas solares, o sistema solar, o sistema hidráulico, o sistema elétrico, o sistema computacional, tem sistema para tudo quanto é lado. E o estudo do sistema não é uma propriedade da constelação familiar. A constelação familiar está atrelada ao sistema familiar, que é onde os relacionamentos humanos acontecem. Então, claro que vai ser a mais popular. Mas, em essência, é o estudo dos sistemas. Seja que sistema for familiar, vegetal, mineral, elétrico, hidráulico, o que for. Tanto que muitas pessoas descontentes com a coisa de ficar ligado apenas à família, se criou constelações sistêmicas só. Estudos sistêmicos. E aplica-se isso em empresas também, estudo sistêmico da empresa e tal, e tudo mais. Porque uma empresa também tem um funcionamento sistêmico e tal, também tem sua hierarquia, o pertencimento, a harmonia. Enfim, essas 3 coisas, hierarquia, vai aparecer em todo e qualquer sistema, não é à toa que apareceu no sistema familiar. A minha discordância com a hierarquia, no caso da constelação familiar, é a forma como a constelação familiar considera a ideia da hierarquia, que é
o filho deve respeitar o pai e a mãe, e o irmão mais novo deve respeitar o irmão mais velho e tal, e aí se cria a hierarquia. Tem essa premissa lá, e eu não concordo com ela, e eu vou explicar como que eu entendo. Para mim, isso está mal entendido. Os caras esbarraram na coisa e não viram. É isso, o Bert Helling, né? Ele esbarrou no trem, mas não viu na onde ele esbarrou. Então eu vou falar aonde que ele esbarrou e não viu, para a gente entender melhor essa questão da hierarquia. Porque o que acontece é que é preciso entender que, de fato, todo sistema tem hierarquia, não tem jeito. É da natureza dos sistemas. Não há o que se fazer, é assim. Sistema é assim. Todo sistema tem hierarquia, funciona assim. Se não tiver, não é um sistema. Mas tudo é um sistema. Tem um sistema biológico, não tem? Seu corpo tem um sistema nervoso, enfim. Tudo é um sistema. Então, eu vou começar. Eu vou tentar trazer para vocês uma reflexão para que vocês entendam essa natureza hierárquica dos sistemas. E depois a gente vai entrar e vai falar do capitalismo. Então, eu vou dar uns passos para trás, aí a gente chega e fala do capitalismo e do comunismo. Eu vou começar falando das leis jurídicas. Acho que isso até está no livro, né? As leis jurídicas, elas funcionam em cascatas e de cascatas hierárquicas. Então, vamos começar pela principal lei que rege uma nação, que é a Constituição Nacional. Então, tem a Constituição Nacional no Brasil, tem a Constituição Nacional Brasileira. Cada país tem a sua Constituição Nacional. Em cima da Constituição Nacional, o país é dividido em estados. Cada estado vai ter a sua Constituição estadual, né? Um conjunto de regras que rege aquele estado, e tem em um estado e não tem em outro. Aqui no Brasil eu não sei bem, eu também não sou perito nisso, mas que eu saiba, é bem discrepante. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem estado que é permitido tal coisa, e no outro estado não é permitido tal coisa. Tem estado que é permitido casamento ou não é, tem outro que é permitido isso, não é aquilo. Então, é bem discrepante. Aqui no Brasil, não sei se é bem discrepante de um estado para o outro e tal. Mas, enfim, tem alguma coisa que caracteriza o estado ali. Aí depois tem Aí, cara, o estado é feito de quê? De municípios. Aí tem as leis municipais, a jurisdição municipal, que serve para aquele município, e o outro município tem a sua, e assim por diante. E aí, dentro das cidades, tem os condomínios. Pegar um exemplo, né? Um condomínio de edifício, um condomínio residencial. E aquele condomínio também tem um sistema de regras. Então, você já ouviu falar, provavelmente, a palavra inconstitucional. Isso aí é inconstitucional. O que significa quando uma coisa é inconstitucional? É sinal que aquela regra que está para baixo da Constituição está desrespeitando a Constituição. Então, uma regra estadual, ela pode ser inconstitucional se ela desrespeitar o que está na Constituição, que é a regra primeira. Aí vem uma regra municipal, ela pode ser inconstitucional se ela estiver desrespeitando a Constituição, que é a regra primeira. E a própria regra do condomínio, se você mora num condomínio, ela não pode ser inconstitucional, senão ela está quebrando a regra primeira. Pegar uma regra... se eu for entrar no lado jurídico, eu vou dar bola fora, porque eu não sei direito as leis. Assim.
Mas o principal é vocês entenderem isso, que quando você está no condomínio, você não percebe, mas as regras do condomínio, elas estão respeitando as regras da Constituição do país. Elas não podem quebrar essa regra, porque se elas quebrarem, elas vão ser inconstitucional. Então, tem a regra primeiro que organiza o grandão. Aí tem uma regra menor que tem que respeitar a anterior e organiza aquela outra, que é o Estado. Aí tem outra regra que organiza a cidade, que tem que respeitar o Estado e a Constituição. E tem a do condomínio, que tem que respeitar a da cidade, a do Estado e a do condomínio. Estão entendendo? O que é isso? Isso é hierarquia. Isso é hierarquia. Por que eu digo que a constelação familiar bateu e não entendeu no que bateu? Porque ela entende que pai, filho, irmão é essa coisa humanizada. Pai e filho não é. O pai, numa hierarquia, é a regra primeira. Então, no nosso caso, o pai é a Constituição Nacional. Aí o filho é a Constituição Estadual. O neto é a Constituição. É a Constituição municipal. O bisneto é a Constituição do condomínio. E tá correto, né? Você pensa assim, pai, filho, né? Cara, tem que respeitar a hierarquia. Exatamente. Por quê? Porque todo sistema funciona assim, respeitando a hierarquia. Porque é assim que os sistemas funcionam. Os sistemas, a Constituição é um sistema mais amplo. As regras estaduais são subsistemas, mas eles são subsistemas derivados da Constituição. Então, não tem como a Constituição estadual desrespeitar, porque ele é uma derivação. É tipo a água, o gelo não querer respeitar a água, entendeu? O gelo é derivado da água, ele é um estado da água. Ah, não, eu não vou respeitar, não tem jeito, você é feito de água. A Constituição Estadual é feita da Constituição Nacional, mais especificamente, para aquele Estado, e assim por diante. Então é por isso que tem essa coisa de hierarquia, pai, filho, irmão, tal, na constelação familiar. Esse é o meu entendimento. Teria que perguntar também por de onde que o Bert Helling tirou isso aí, de que pai, filho, não sei o quê. Mas meu entendimento é esse, que ele chegou perto, bateu na coisa e não viu no que estava batendo. E agora, isso de que os sistemas são hierárquicos e subsequentes, isso é óbvio, e eu acabei de demonstrar para vocês. Né? Eu vou demonstrar com outro exemplo, antes da gente entrar no entendimento do comunismo. Eu comecei pelo sistema judicial porque é mais palpável para vocês que não são acostumados com a linguagem de informática. Lá no começo do ciclo de estudos, quando eu falei em input, output, vocês deram pane, né? Porque vocês não estão acostumados com a linguagem de informática. Mas eu falava interface, né? Mas, novamente, eu incentivo vocês a estudarem o assunto, porque a informática, ela trata dos sistemas, né? De uma forma muito bacana também. E a interface humana é um sistema, enfim. Recomendo, mais uma vez, não ter essa... E o mundo cada vez mais vai se informatizar, então fique mais íntimo do mundo da informática. É isso que eu estou recomendando e só vai te ajudar, não vai te prejudicar, não. E vai te ajudar, inclusive, no autoconhecimento. Bom, então agora eu vou falar, vou fazer o mesmo caminho para vocês entenderem a questão da hierarquia, usando o cenário da informática, usando a linguagem da informática, a lógica da informática. Na lógica da informática,
você tem a mesma coisa, você tem um sistema base, um sistema pai. Sistema pai. No qual todos os outros sistemas são subsistemas. Qual é o sistema? Vamos padronizar aqui e usar nomes para facilitar, né? Porque existem computadores diferentes com sistemas diferentes. Mas vamos pegar o mais simples, que é o que todo mundo conhece, que é o Windows. Vamos dizer que o computador começa pelo Windows, é o sistema básico, é o sistema pai, é o Windows. Se o seu computador não tiver o Windows, você não consegue fazer nada, porque ele não tem o sistema mais primário que ele precisa ter para fazer qualquer coisa. Então, hoje em dia, todos os computadores vêm com Windows instalados de fábrica. Você liga o computador, já entra o Windows. Então, vamos estabelecer que o Windows é a Constituição Nacional dos computadores. Ele é o sistema básico. Dentro do Windows tem vários outros programas. Dentro do Windows tem o programa de áudio, tem o programa de texto, né, o Word, ou bloco de notas, tem o de fazer fotografia, tem o navegador, tem vários outros sistemas. Todos esses programas, hoje em dia se chama de aplicativos, que estão no Windows, eles são o Windows. Eles são subsistemas. O Windows é o sistema básico, ele é a Constituição. O bloco de notas é como se fosse o Estado de São Paulo. Aqui tem a Constituição dele. O tocador de música, o player de música, é como se fosse o Estado de Minas Gerais. O que mexe com foto é como se fosse o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio Grande do Norte. E assim vai. Cada programa é como se cada um tem a sua Constituição particular. O jeito que o bloco de notas funciona é diferente do como o tocador de vídeo e de música funciona. São regras diferentes, porque eles vão lidar com coisas diferentes. Porém, os dois, eles são derivações do Windows, eles são subsistemas, então eles não podem ir contra as regras do Windows. Porque eles são o próprio Windows, eles são derivados do Windows. E o que acontece quando o programa que é derivado do Windows não respeita a regra do Windows? Dá pau. O que o pessoal chama de tela azul. Dá tela azul. Tela fica azul. O que quer dizer? Quer dizer que aquele programa bugou. Ele fez uma coisa que desrespeitou a Constituição Nacional. Ele foi anticonstitucional, ele foi contra o sistema base. O sistema base buga, não pode. Tudo que roda dentro do Windows tem que rodar dentro da lógica do Windows. Não pode. Você não consegue instalar qualquer coisa no Windows, porque qualquer coisa que for instalar no Windows é o Windows. Vai ser um subsistema do Windows. Então o Windows tem que reconhecer, permitir, acertar. E aí na hora que você instala, você não está instalando uma coisa nova dentro do Windows. Você está dizendo para o Windows um novo jeito dele mesmo funcionar. Já tem que estar lá dentro dele a coisa nova que vai entrar. Senão ele não aceita. Está vendo como é importante entender de computação e informática? Então, o que acontece? O Windows é o pai, aí depois tem a mãe, aí a hierarquia, é isso. Tem hierarquia, porque é o sistema base. Onde todos os outros sistemas vão rodar, vão funcionar. Então, eles não podem respeitar o funcionamento básico. Na sua empresa, se você trabalha no lugar, é assim também, né? Tem a diretoria que eles definem como é que a empresa tem que funcionar. Vamos pegar um exemplo. Vai uma fábrica de fazer rocambole. Né? Uma fábrica de rocambole. Aí você é um funcionário que chega lá, você
tem a construção. Essa é uma fábrica que faz rocambole. Aí você chega lá e quer fazer cachorro quente. O que vai acontecer? Você vai ser demitido. Por quê? Porque você está indo contra a hierarquia da empresa, o chão da empresa, o fundamento da empresa é que é uma fábrica que faz rocambole. Você está querendo fazer cachorro quente? Você está entendendo? Você está indo contra o fundamento. Aí você fala, não, eu vou fazer o rocambole com requeijão. Aí pode. Por quê? Porque você está no fundamento. Você está fazendo uma subderivação do sistema básico. Fábrica de rocambole com requeijão. Entende? Todo sistema tem hierarquia. É isso que eu estou tentando deixar evidente para vocês. Se vocês olharem, vocês vão ver. Todo sistema tem hierarquia. E como é que é a hierarquia? Tem o fundamento, que é o mais simples. O fundamento não é o mais complicado, é o mais simples. No computador, se for descendo, eu peguei o Windows como sendo fundamento, mas se for para trás, ele não é. O Windows não é. Tem lá no Windows. Por trás do Word tem um sistema operacional. E lá, no final das contas, tem a linguagem de computador, que o pessoal fala, linguagem binária, 0 e 1, 0 e 1. 0 e 1, coisa mais básica, é só 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Quando vai indo para cima, no sistema que vai ficando mais complexo, para baixo, é mais simples. No fundamento de todo sistema, é o mais simples. Aí você vai subindo nos subsistemas derivados do sistema, vai ficando mais complexo. Mas, embora fique mais complexo, não pode nunca, jamais desrespeitar o fundamento, a premissa, a regra básica daquele sistema. Beleza, Ferrari. E por que você está falando isso? Por que você fez toda essa degressão? É degressão que fala? Digressão, alguma coisa assim. Por que você fez toda essa viagem? Porque qual é o sistema mais básico que tem no universo? Fundamento. É o próprio universo. Vocês precisam entender isso. O universo é um sistema. Ele é o sistema. Ele é o sistema mais básico, o alicerce, o fundamento. Tudo que vem, que tem no universo, deriva do universo, porque está no universo. Tudo que vem no universo é a constituição universal. Ele é a constituição universal. E tudo que deriva do universo, tudo que está no universo, deriva do universo. Então não pode ir contra a Constituição Universal. Até pode, igual você chegando lá na fábrica de rocambole e querer fazer cachorro quente. Igual você querer tocar uma fotografia no player do seu Windows. Você chega lá querendo na fábrica de rocambole fazer cachorro quente, vão te demitir. Você tenta você tenta abrir uma imagem com o programa de música, vai bugar o seu computador. Você pode tentar, mas vai bugar. Não vai funcionar. Por quê? Porque você está indo contra a natureza fundamental, primária do sistema. O que significa? Não adianta você ir contra a natureza fundamental do universo. Toda vez que você for contra a natureza fundamental do universo, você vai bugar. Por quê? Porque o universo é antes de você na hierarquia, ele está no alicerce. E aí você vai tentar e vai bugar, que é viver mal. Por quê? Porque você está indo contra as regras universais que estão lá embaixo. Você está indo contra a Constituição Universal do universo. Você está lá no seu condomínio indo contra a Constituição Universal do universo. Aí vai dar bug.
E aí você não entende por que, que você lá no seu condomínio fritando um ovo está vivendo mal. Aí você tem que descer, 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 descer. E lá na Constituição Universal para entender, puta que pariu. Agora eu entendi por que está dando merda lá na ponta do iceberg. É porque aqui embaixo tem essa regra universal, fundamental, que eu estou desrespeitando. E o que o livro Democracia Universal fez? Te mostrou uma das regras universais. Uma das regras universais está no fundamento desse sistema que é o universo, não existe, é, tudo pode, é liberdade absoluta. Essa é uma das regras do universo. Tudo pode, liberdade absoluta. O que eu ia falar é ninguém manda, né? Isso que eu queria dizer. Ninguém manda, é tudo três maneiras de falar a mesma coisa. Ninguém manda no universo. Tudo pode. Liberdade universal, ou seja, absoluta, porque o universo é o absoluto. Liberdade absoluta, tudo pode. Se você vai contra essa regra, você vive mal. Por quê? Porque você está indo contra o fundamento. Então você está lá no seu kitnet, no seu condomínio, fritando ovo e falando que para o vizinho que não pode, sei lá, colocar pão no ovo. Comer pão com ovo. Tem que ser colocar o ovo no pão, tem que colocar o ovo no arroz. Aí fala, não, mas pode, pô, não pode. Aí, tu não pode. Eu vou pôr meu ovo no pão e tal. Tá? Porque se lá na frente você está aqui, ó, falhando aqui no fundamento. Tudo pode, liberdade absoluta, ninguém manda em nada. Nesse livro, Comunismo Universal, vocês viram outra regra do universo, do fundamento do sistema, do qual você faz parte. Outra regra do universo, do fundamento, ninguém é dono de nada. Não existe propriedade no universo. Todo mundo é dono, todos são donos de, todos são usuários de tudo. Para não usar a palavra que atrapalha, né? Todos são usuários do universo, todos têm direito a usar o universo, todos são livres usadores do universo. Não tem dono. Ninguém é dono de nada. Tudo é. Melhor enunciar assim, né? Tudo é comum a todos. Tudo é comum a todos. Por isso que o universo é comunista. Por isso que o livro chama Comunismo Universal. Porque tudo é comum a todos. No sistema, no universo é isso. Quem é dono do que no universo? Beleza? Então, foi por isso que eu comecei lá falando da constelação familiar. Para vocês entenderem a natureza dos sistemas e principalmente essa questão da hierarquia. A hierarquia é isso. O sistema base, o sistema superior subsequente não pode desrespeitar o sistema anterior. Na constelação fala isso, né? O filho tem que respeitar o pai, é isso. O sistema subsequente é o filho, ele não pode desrespeitar o sistema anterior, que é o pai. Então, sistema pai, sistema filho, neto, todos os sistemas subsequentes que são derivados do sistema inicial, não é que tem que respeitar, não, você tem que respeitar porque eu sou seu pai, não é isso. É que você é um subproduto do sistema anterior, então não dá para você funcionar fora das regras do sistema anterior, é isso que a constelação, aqui, ó, que o estudo sistêmico demonstra. Essa é a lógica sistêmica da hierarquia. Muito bem. Falei, né? Falei. Agora o pessoal que é constelador que se vire. Agora vamos para o que nos interessa, que é entender o comunismo e o capitalismo.
Ah, nós somos seres universais tendo uma experiência humana. Para a gente poder ter essa experiência humana, que envolve tudo isso que a gente experimenta todo dia, que diz respeito a como a gente vê, desde da forma como a gente percebe as coisas, o duro, o mole, o alto, o cheio, né, a tridimensionalidade, o sabor, as emoções, o pensamento, tal, tal, a gente, um convivendo com o outro e tal. Para a gente ter essa experiência, a gente tem que instalar na gente um subsistema do sistema universal. Que subsistema é esse? Que a gente tem que instalar no ser que a gente é para poder brincar de ser humano. É o sistema humano. É por isso que a gente está tendo uma experiência humana, porque nós somos seres universais usando um sistema humano. Seria mais ou menos assim, como se a gente se instalasse o Windows na gente. Você é um usuário universal, daí você fala, eu quero entrar no Facebook. Não, para você entrar no Facebook, você tem que instalar o Windows e depois o navegador, e depois você vai entrar no Facebook. Então é isso, você instala o sistema humano para poder ter experiência humana, interação humana e tudo isso que tem na experiência humana. A natureza humana é filha, é filho, não é pai. A natureza humana é um subsistema do sistema universal. É como se fosse um bloquinho de notas, um player, um navegador, visualizador de fotografia. Ela só funciona porque tem um sistema por trás, possibilita, tem um Windows por trás possibilitando o sistema humano. Que sistema é esse que dá suporte e do qual a natureza humana é um subsistema? É o universo. É o universo. O universo é a base de todos os sistemas, dos sistemas humanos, do sistema vegetal, do sistema mineral, do sistema, se tiver para falar, né, angelical, arcangical, sei lá o que mais de sistema tem por aí. Todos os sistemas que tiver no universo são subsistemas do universo. A natureza humana é um subsistema do universo. Ela não pode desrespeitar o sistema básico. Por quê? Porque os sistemas funcionam em hierarquia. Ah, mas eu quero, tenta. Eu quero respeitar o sistema universal. Tenta para você ver o que acontece. Tenta. Você está tentando sua vida inteira. Você não vai conseguir. Querer desrespeitar o sistema universal é igual um personagem na televisão querer sair da televisão. Vocês entendem o absurdo? O personagem na televisão ele é produto da televisão. Aí fala, eu vou desrespeitar, eu vou sair da televisão, eu for. Ele só existe porque a televisão está criando ele. Querer desrespeitar o sistema universal é que nem o Word querer funcionar sem o Windows. É impossível. Como é que o Word vai funcionar sem o Windows? Não, eu vou funcionar sem o Windows. Não tem como. O Word é um subsistema do Windows. Vocês estão entendendo? Não é. Você pode tentar desrespeitar o sistema básico, mas você nunca vai conseguir, porque o sistema subsequente ele é derivado do anterior. Ele é feito, a matéria-prima dele vem do anterior. Ele é uma sublógica da lógica antecedente. Mas você pode tentar.
o que vai acontecer é que você vai viver mal, porque você não vai estar em acordo com o sistema fundamental. E aí ele vai ficar, né? Você vai bugar, vai dar problema, ele vai ficar tentando te consertar para ver se você entra na, na lógica fundamental do sistema. Então, toda vez que você vai contra essas duas premissas básicas que vocês já estudaram, que você, não, eu sou dono, isso é minha propriedade, você está indo contra o. Não existe propriedade no universo. Aí você vai se fuder para aprender, né? O sistema vai te ensinar que você tá errando no básico. E quando você achar que isso não pode, aquilo não pode, ou tem que ser assim, tem que ser assado, o que você está indo contra? A liberdade absoluta, tudo pode. Então, quando você fica, não pode isso não pode, tem que ser assim, assado, o universo vai fazer o quê? Vai te fuder, vai te fuder, vai te fuder para você entender. O universo não vai te fuder. Você fazendo isso, você vai sentir se fudendo. Por quê? Porque o sistema começa a dar bug pro seu lado. Porque não é assim que a banda toca. Não é assim que o universo funciona. O que a Oficina fez nesses dois livros? Tentou e está tentando te despertar e te explicar que se você está vivendo mal e convivendo mal, o motivo é esse. Você está desrespeitando essas duas regras fundamentais do universo. Tudo pode e não existe propriedade no universo. Ninguém é dono de nada. Aí você tenta se apegar e a vida vai lá e faz o quê? Quebra o seu dedo. Pega de volta. Não vou dar, não vou dar. Ela pega e quebra o seu dedo junto na hora que pega, porque ela fala assim, é o seguinte, não tem propriedade no universo. Aí você se agarra até morrer. E aí, a hora que você morre, você percebe, porra, é mesmo, né? Morri. Até eu não era propriedade minha. Se fosse, você não morria. Se fosse dono de você, ninguém tirava você de você. Aí a vida vai lá e tira, fala. Vai lá, apodrece, dissolve, vira pó, para você entender. Você entender que não tem propriedade nessa merda aqui, tá entendendo? Mas o que acontece quando a gente entra na experiência humana? Acontece uma coisa que chama antropoformização, acho que é isso. Antropoformismo. A gente humaniza o universo. A gente dá ao universo características humanas. A gente acha que o universo é humano. É por isso que quando você vai conversar com a lagartixa, porque que ela está andando na sua parede, a lagartixa é muito mais iluminada que você. Muito mais iluminada que você. Você passa uma vida inteira praticando yoga, fazendo pranayama e respiração, e tenta parar o pensamento, e tenta ficar em silêncio, e fazer om, e ho'oponopono. Aí você chega lá para conversar com a lagartixa, ela está, ó, anos-luz na sua frente. A lagartixa já entendeu a natureza do universo. Ela vive na natureza do universo. E você achando que a parede é sua. E a lagartixa nem entende o que você está falando. Eu estou andando na parede. Não, você está andando na minha parede. Eu estou andando Não, na minha. Que porra é essa de minha parede?
A lagartixa vai perguntar: você está louco? Você quer iluminar, conversa com a lagartixa, não precisa fazer tanta yoga. Não precisa ir para a China. Conversa com a lagartixa e pronto, atinge a iluminação na hora. Você, não tem lagartixa na minha casa. Conversa com a formiga. Conversa com o passarinho. Tudo iluminado. Tudo sabe que não tem propriedade do universo e vivendo em acordo com isso. Mas na hora que você é humano, você acha que não, que o universo é humano. E aí você quer que o universo se comporte dentro das regras humanas. Ou seja, você quer que a regra lá do condomínio vire a regra constitucional. Você quer que o bloquinho de notas mande no Windows. Você está indo completamente na contramão do funcionamento hierárquico dos sistemas. Nunca que isso vai acontecer. O bloquinho de notas nem sabe o que tem que fazer para ele mesmo funcionar. Muito mais o Windows. Tem que fazer tudo funcionar. A hora que a gente entra na natureza humana e começa a funcionar dentro da natureza humana, a gente produz uma coisa que não existe na natureza. Não existe na natureza. Que coisa é essa? É a cultura. Os seres humanos produzem cultura. Só que os seres humanos, eles esquecem que a cultura é um subproduto da natureza humana. Então tem assim, tem a natureza universal, sei lá, deve ter mais uns 300 sistemas até chegar no sistema humano. Aí chega no sistema humano, e aí do sistema humano surge um outro sistema que é chamado cultura, que não teria como existir se não existisse a natureza humana. E aí os seres humanos produzem essa cultura, e eles se esquecem que essa cultura é um subproduto, e eles querem que essa cultura, que é um conjunto de regras e leis, entendimento, mande em todos os sistemas que estão abaixo. Sejam as regras que coordenem todos os sistemas abaixo. A cultura fala, não pode comer azeitona. Aí pronto, fica proibida a azeitona no universo. A azeitona não pode nem existir. E o que acontece? A azeitona continua existindo. Por quê? Porque a azeitona está cagando para a cultura humana. Está cagando. Tá nem aí. Igual a lagartixa tá cagando. Meu, seu, dele, minha parede, escritura da casa. A lagartixa tá cagando. Por quê? Porque ela vive no sistema de baixo, hierarquicamente mais básico, mais fundamental, que não tem essa merda de cultura. A gente quer que a cultura mande na natura. É isso. A gente quer que a cultura mande na natura. É o bloquinho de notas querendo dar ordem para o Windows. Aí o Windows, você faça isso, 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 isso. Muito louco, né? A gente é o bloquinho de notas querendo mandar no Windows. É nós, é isso, gente. Isso que é nós. E essa cultura, ela vira o que a gente chama de segunda natureza. É a gente
perde de vista a natureza das coisas. Aí quando vai conversar com a lagartixa, acha que a lagartixa é burra. Não, a lagartixa é iluminada. Burro é você que não entende a lagartixa. Deixa eu ver aqui. Para você entender que é cultura, porque as coisas, a cultura fica tão impregnada na gente que a gente não percebe. Então, quando você quiser saber se uma coisa é cultura ou natura, você aponta para ela. Por exemplo, aponta para a parede. Ah, ali. Natura, natureza. Aponta para o pé, pá. Aponta para o nariz, aponta para a luz, tá. Aponta, sei lá, para o vermelho, pum, a garrafa vermelha aqui. Tá. Tudo isso é natura. Agora pega qualquer coisa que você acredita e tenta apontar. Por exemplo, hum, pegar o exemplo do livro. O Elvis Presley é bonito, aponta para isso. Cadê? O Elvis Presley é bonito. Brasil é o melhor país do mundo. Cadê? Aponta para isso. Você vai fazer assim, sim, porque está tudo dentro da sua cabeça. Cultura é o que está dentro da sua cabeça. Só que você acha que está na natureza. Não pode comer azeitona. Cadê essa regra no universo? Onde que está? Aponta para ela. Cadê? Não pode comer azeitona. Onde é que está? Aí, como é que isso foi parar dentro da sua cabeça? Porque você não nasceu achando. Você não saiu lá do útero, foi, não pode comer azeitona. Foi assim? Um mês de idade, você se levantou. Eu quero fazer uma declaração. Não pode comer azeitona. Não, né? Isso aí enfiaram dentro da sua cabeça. Como é que isso foi parar dentro da sua cabeça? Todas essas regras culturais que você tem aí, como é que foi parar aí dentro? Através da educação. Você foi sendo educado, educado, educado. Ah, não, então foi na escola. Antes fosse, né? Eu vou dar um exemplo agora que vocês vão entender bem o que eu estou querendo apontar e ressaltar. O exemplo é o sotaque. Você tem um sotaque que é da sua região. Você não sabe que você tem um sotaque até quando você ouve o sotaque do outro. Você não reconhece o seu. Eu, por exemplo, tenho um sotaque que é meio mineiro, meio caipira. E eu achava normal, eu não sabia que eu tinha sotaque. Aí uma vez eu ouvi um paulista falando. Aí eu percebi que ele falava diferente. Aí depois eu ouvi um carioca, percebi, aí eu ouvi um baiano, percebi que eles falavam português de uma forma diferente. E como é que a gente aprende o sotaque? A gente vai para a escola para aprender sotaque? Vamos ter aula de sotaque hoje. Quem for mineiro fala porta. Quem for carioca fala porta. Quem for paulista fala porta. E aí vai, é isso. Não tem aula de sotaque. Como é que você aprende sotaque? Por osmose, né? Você fica impregnado naquela cultura e aquela cultura vai entrando de forma osmótica em você. Você vai entrando pelo seu ouvido, pelos seus poros, pelo seu nariz, pela boca, e de repente você está com aquele sotaque lá. Você nem sabe que você tem, mas tem. Você foi educado a ter aquele sotaque, a pronunciar as palavras. A mesma coisa com a cultura. Você fica numa sociedade, aquela sociedade vai te educando por osmose. Você vê o comportamento dos outros, como os outros fazem. Você vê o cara falando, isso é meu. Aí você fala, porra, então isso é seu, isso é meu. Entendeu? Você vai aprendendo assim. Através dos costumes que você vai vendo acontecer, você vai introjetando na sua cabeça e você vai criando toda a sua cultura a respeito de como é que as coisas funcionam. Até porque, né, no seu sistema social ali,
é importante que você entenda, porque o sistema social tem um jeito de funcionar e você precisa entender como o sistema social que você está convivendo funciona. Mas é assim que você vai aprendendo por osmose. E aonde que eu estou querendo chegar com esse esclarecimento? No capitalismo. Como é que você aprende a ser capitalista? Você é capitalista. Se você ainda não entendeu isso, eu vou te contar. Meu caro amigo, você é capitalista. Igual assim, um dia se você tem um sotaque que você não sabe, se for no outro lugar, você vai perceber que você tem um sotaque, porque você aprendeu por osmose esse sotaque. E capitalismo é a mesma coisa. Se você não sabe ainda que você é capitalista, você é, porque você está numa cultura capitalista, num ambiente capitalista, num sistema capitalista. Então, desde que você nasceu, desde que você era neném, por osmose o capitalismo foi entrando em você. Por que, que o capitalismo foi entrando? Porque ele é um jeito de uma cultura. O capitalismo, ele é uma cultura. Assim como tem a cultura, sei lá, dos povos africanos, dos povos indígenas, a cultura dos nórdicos, o capitalismo é uma cultura também. E você não nasceu capitalista, mas foi introjetado em você. Você foi por osmose aprendendo a ser capitalista. E hoje em dia você é capitalista. E qual é o problema de você ser capitalista? O capitalismo vai contra o sistema base. Por quê? Porque o capitalismo está fundado na propriedade. Como é que pode ter capitalismo se não tiver propriedade? Não tem. Como? É impossível. Precisa que exista a ideologia da propriedade para depois isso é meu, então eu vou trocar isso que é meu com aquilo que é seu. Se não é meu, como é que eu vou trocar, fazer qualquer relação comercial com você se eu não sou dono da coisa? Ah, eu vou vender, isso é meu, eu vou vender. Como que você vai vender se não é dono? Se não existe propriedade? Ah, mas existe propriedade, existe. Só dentro da sua cabeça. É isso que você tem que entender. Propriedade não é da natureza do universo. Propriedade é uma criação humana. Ah, mas como criação existe, como criação humana existe dentro da cabeça. Se amanhã todos os seres humanos acordarem com Alzheimer, acabou o capitalismo. Por quê? Porque eles não lembram mais da cultura humana. E aí não tem como funcionar. Só que todo dia você lembra que você é capitalista e põe para. Então você continua. A sua mentalidade é capitalista. Se o seu pensamento parasse de funcionar e o de todo mundo parasse de funcionar agora, acabava o capitalismo, acabava tudo da cultura humana, porque não teria mais cultura humana. E nada que derive dela. Então, qual é o problema do capitalismo? É que ele é o bloquinho de notas querendo mandar no Windows. Ele é o bloquinho de notas querendo mandar. Não, existe propriedade no universo, sim. E o Windows simplesmente vai, ó. Tudo bem, tenta. Vai tentando fazer. Não existe, rapaz. Aí eu quero. Então me prova que não existe propriedade, né? Pum! Morreu. E aí? Você não era dono de você? Eu sou dono desse carro. Tum! Roubou o carro. Cadê? Ah, mas manda a polícia. A polícia é para você lembrar que você. Lembrar, fazer o ladrão lembrar da cultura de que existe a propriedade. Ferrari, mas ninguém vive com essa clareza de
de entendimento de que o fundamento do universo é democrático e comunista. Exatamente, por isso que a gente vive mal. Ah, mas como é que eu vou fazer para viver assim? Olha, faz o que você puder. Pelo menos tenha consciência que é assim. E quando você estiver se fudendo, entenda que você está se fudendo. Porque você está ignorando que é isso. Para terminar, eu abri aqui. Cadê? Eu te, a gente tá na fase da convivência e eu pretendo que vocês vejam pelo menos alguma coisa da fase da autoanálise, né? Vocês aprenderem um pouquinho de autoanálise e poderem entrar também na fase de práticas. Então, eu vou pular alguns livros da fase da convivência. Um dos livros que eu vou pular se chama Money Córneo. Money de dinheiro, córneo de unicórnio. Ele não é um livro didático, ele é um livro, sim, ele é uma fábula. Tipo uma, não é bem uma parábola, mas pode pensar em uma parábola, uma fábula ou um conto, né? Ele conta uma coisa fantasiosa, mas que, que tem um motivo de ser assim, e ele tem uma história, uma moral da história. Então vou ler, ele é rapidinho, ele só tem 4 capítulos. Mas se vocês depois quiserem ler com calma, vocês vão lá no site e procura, chama Money Córneo. Eu mudei, ele chamava Marx e Unicórnio. Esse foi o nome que eu dei para ele a primeira vez, Marx e Unicórnio, porque o personagem principal dele, eu dei o nome para o personagem principal de Marx, e ele está conversando com um unicórnio, então chamava Marx e Unicórnio. Mas aí eu fui mudar a capa e também acabei mudando o título. Aí ficou Moneycorn, que significa que é o unicórnio do dinheiro. Ou seja, ele vai descer a lenha no capitalismo. Vai descer a lenha no capitalismo aqui. Mas agora vocês já estão preparados para entender. Espero que sim, né? Depois disso tudo que eu falei. Então eu vou ler aqui os 4 capítulos, vou comentando ou depois ou durante. E, e aí eu encerro minha participação aqui. Então, como eu estou falando, é uma história. Então, vocês lerem vai ser mais legal. Vocês vão ler com calma. Mas eu vou lendo aqui, vou tentando deixar bem clara a história. Começa assim. Vai doer. Vai doer? Marx pergunta ao enfermeiro. Vai sim, responde o enfermeiro. Não vou mentir para você. 1 minuto depois ele começa a berrar. Para, por favor, para! Se não fosse um hospital, dava para imaginar um estupro. Se bem que essa interpretação não estaria errada, a agulha é fálica e penetra sem consentimento da carne, o que caracteriza estupro. A agulha endurece o músculo da perna de Marx. Ele sai da sala de injeção andando duro, como se estivesse usando uma perna de pau. Ouvi você gritando com a injeção, diz o próximo da fila. Nossa, eu achei que ia morrer, responde Marx. Foi injeção do quê? Benzetacil, responde Marx. Por que você não senta e espera melhorar? Sou motoqueiro do iFood. Eu coloquei o Marx como sendo motoqueiro do iFood. Sou motoqueiro do iFood e essa é a perna do desembreio. Quero só ver como vou conseguir mudar de marcha. Mas o enfermeiro disse que não vai passar daqui 2 horas, só vai passar daqui 2 horas. Não dá para ficar 2 horas esperando, diz Marx. Primeira vez que toma benzetacil,
Primeira e última, diz Marx. Perguntei ao enfermeiro qual era o medicamento que fazia efeito mais rápido. Ele disse que era bezetacil, então decidi tomar, pois tenho que trabalhar amanhã cedo. Marx sai mancando do hospital, apressado para chegar em casa, para dormir, para acordar cedo e bater o cartão no dia seguinte em uma máquina de inox, absolutamente indiferente a seu estado de saúde e características pessoais. Marx chega em casa se arrastando, deita no sofá e liga a televisão. Ouve as mesmas notícias de sempre: guerra, corrupção, roubo, violência, luta por igualdade social. Levanta, vai até a cozinha, abre a geladeira. Assim que inala o cheiro do yakisoba, sente ânsia de vômito. Não aguento mais comer isso. Ele fala em voz alta. Se você já comer yakisoba assim, de vez em quando, ele tem esse cheiro ruim mesmo. Velho, né? Vai ficar meio avinagrado. Assim. Enquanto come o yakisoba, pensa na sua vida na cidade. Que vida é essa? Como isso pode ser chamado de vida? Ele lembra do amigo João Cabral, o único que ganhava dele no jogo de pebolim. Metiu o João Cabral na história também. Abre o YouTube, procura pelo trecho do filme do amigo, assiste chorando. Aí tem o trecho aqui, não vou tocar para vocês, inclusive porque está gravando, aí depois o YouTube vai me dar uma censura aqui. Porque não pode, não pode. Não é, no YouTube não tem esse negócio de tudo pode. Mas a música que toca é o Funeral do Lavrador, que eu toquei ali no começo, que é a música do Chico Buarque, que tem no filme Morte e Vida Severina. João Cabral de Melo Neto, para quem não conhece, é um grande poeta brasileiro, talvez um dos maiores, que escreveu esse romance chamado Morte e Vida Severina. Não é um romance, é tipo um romance, mas ele é todo de rima, teria rimado. O capítulo. Esse capítulo, primeiro, que é a abertura, chama Quando Marx Chorou. Que é esse título em homenagem a outro, Quando Schopenhauer chorou, quando Nietzsche chorou, alguma coisa assim. Próximo capítulo chama O Truque Sou Eu. Por que está chorando? O unicórnio pergunta a Marx. Porque é muito triste, responde Marx, sem perceber que está dormindo no sofá. Então ele começa a conversar com o unicórnio, com o manicórnio aqui, no sonho, e ele não percebe que ele está sonhando. O que é triste? Pergunta o unicórnio. O capitalismo é triste. E além de triste, é um absurdo. O fundamento da ideologia capitalista é produzir riqueza. E cadê a porra da riqueza? Cadê? Olha o cemitério que virou esse mundo. Como diz Eduardo Marinho, por tão poucos terem tanto, é que tantos têm tão pouco. Como 100 pessoas conseguem mandar em 8 bilhões. Marx indaga o unicórnio, se referindo às 100 pessoas mais ricas do mundo que controlam os 8 bilhões de pessoas que estão abaixo delas na pirâmide social. Muito louco isso, não é? Mais louco que conversar com o unicórnio, diz o unicórnio. Marx não entende a indireta e continua sem perceber que está dormindo no sofá. Eu sei qual é o truque do capitalismo. É perverso, mas é genial, diz o unicórnio. Você sabe? Porra, qual é? Me conta, diz Marx. O truque sou eu, diz o unicórnio. Você é um unicórnio. Você nem existe. Você é uma mentira, diz Marx. Exatamente. Como 100 pessoas conseguiriam controlar 8 bilhões se não através de uma mentira, diz o unicórnio. Marx congela com o que ouve, com o que escuta.
Próximo capítulo. 8 bilhões de trouxas é o nome desse. Você trabalha? Pergunta o unicórnio. Sim, eu sou motoboy, responde Marx. Por que você trabalha? Pergunta o unicórnio. Para receber dinheiro em troca, responde Marx. Cada segundo que você passa trabalhando é você trocando seu tempo de vida por dinheiro, certo? Pergunta o unicórnio. Sim, correto, responde Marx. Por que você troca seu tempo de vida por dinheiro? Pergunta o unicórnio. Porque preciso de dinheiro para sobreviver, responde Marx. Marx, Marx, Marx. Meu caro Marx, diz o unicórnio, você vai passar essa vergonha no crédito ou no débito? No crédito, responde Marx. Você não precisa de dinheiro para sobreviver, diz o unicórnio. Como não? Exclama Marx. Você come dinheiro? Pergunta o unicórnio. Eu como comida. Arroz, feijão, batata, ovo, melão, manga, etc. Mas preciso de dinheiro para comprar comida. Então preciso de dinheiro para sobreviver. Esse é o problema. Não, o problema não é esse, diz o unicórnio. Então qual é? Pergunta Marx. O problema é que você acredita que precisa de dinheiro para sobreviver. Você não precisa de fato, você apenas acredita que precisa. Como vou comprar comida sem dinheiro? Não vai, é impossível, responde o unicórnio. Tá vendo? Eu preciso de dinheiro para sobreviver, porra, diz Marx. Marx, Marx, Marx. Meu caro Marx, diz o unicórnio, vai passar mais essa vergonha no crédito ou no débito? Vou passar essa no débito também, responde Marx. É preciso ter dinheiro para comprar comida e não para sobreviver, diz o unicórnio. Se fosse preciso dinheiro para sobreviver, todos os outros seres do universo estariam mortos, pois não existe dinheiro na natureza. Cavalo tem dinheiro? Periquito tem dinheiro? Samambaia tem dinheiro? Já viu vaca fazendo compra no supermercado? Mas esses não são seres humanos, diz Marx, apelando para o último recurso lógico que lhe sobrou. Marx, meu caro Marx, diz o unicórnio, vai passar mais essa vergonha no crédito ou no débito? No débito também, se ainda tiver algum, responde Marx. Índios são seres humanos e também não precisam de dinheiro para sobreviver, diz o unicórnio. Mas não posso chegar no supermercado e pegar uma manga na prateleira, igual um índio pega uma manga no pé, diz Marx. Por que não? Pergunta o unicórnio. Porque é crime, é roubo. Porque... E o que é roubo? Pergunta o unicórnio. É apropriação indevida da propriedade alheia, responde Marx. E a manga é propriedade de quem? Pergunta o unicórnio. É propriedade do dono do supermercado, responde Marx. Quem foi que disse isso, Marx? A mangueira? Marx, meu caro Marx, você não cansa de passar vergonha? Diz o universo, o unicórnio. A manga não é propriedade de ninguém. Propriedade é uma invenção que faz parte da estratégia dos 10 espertos, que os 10 espertos usam para controlar os 8 bilhões de otários. Se tem algum ladrão nessa história, são os inventores dessa mentira chamada propriedade. O capitalismo está fundado na farsa da propriedade. Por isso, é imprescindível que todos os seres humanos acreditem nessa mentira. Se você tiver consciência de que o dono do supermercado não é dono da manga,
como ele vai vender a manga para você? Não vai. Você apenas pega a manga na gôndola igual um índio pega a manga no pé. Daí a polícia me prende, diz Marx. Com certeza, pois a função com certeza, pois a função da política é fazer você se lembrar que a mentira da propriedade é verdade, diz o unicórnio. Mas todo mundo acredita na mentira da propriedade. E também que é preciso comprar comida para sobreviver, diz Marx. Sim, claro. As crianças aprendem isso na escola, os pais ensinam os filhos, e se depender do 100 no topo da pirâmide, vai continuar assim eternamente. Caso contrário, como os 100 vão conseguir escravizar e explorar 8 bilhões. Puta que pariu! Inacreditável! 8 bilhões de seres humanos vivendo na merda, escravizados, explorados dia e noite, tudo porque acreditam na farsa da propriedade e de que precisam de dinheiro para sobreviver. É muita burrice, muita burrice. O problema não é o dinheiro, nem o capitalismo, nem os 100 espertos. O problema é a burrice. Somos 8 bilhões de trouxas. Exatamente, diz o unicórnio. Vai passar essa vergonha no crédito ou no débito? Estou rindo, mas é de desespero. Agora é o último capítulo. Mate seus unicórnios. O capitalismo não é de todo ruim. O capitalismo produz progresso. Concorda? Pergunta Marx. Isso é mais uma farsa, Marx. O capitalismo não produz nada. A única coisa que o capitalismo produz é lucro. Só lucro, apenas lucro, nada além de lucro, diz o unicórnio. Carros, computadores, telefones, celulares, foguetes, etc. Tudo isso é produto do capitalismo, não é? Questiona Marx. Marx, meu caro Marx. Para, já sei. Não precisa ficar me zoando. Eu já percebi que estou dormindo e sonhando e que você é um sonho. Carros, computadores, telefones, celulares, foguetes, etc. Tudo isso é produto da criatividade e da realização humana. Dinheiro não pensa. Como pode inventar qualquer coisa? Quem inventa coisas é a criatividade humana. As pessoas vendem suas ideias porque acreditam que precisam de dinheiro para sobreviver. Se não acreditassem nisso, não precisariam vendê-las, apenas colocariam à disposição o benefício de todos. A evolução seria muito maior e melhor, diz o unicórnio. Maior e melhor por quê? Questiona Marx. Porque a criatividade e a realização humana não ficaria limitada apenas ao que dá lucro aos 100 espertos no topo da pirâmide. Por exemplo, diz Marx, ao invés dos seres humanos usarem a criatividade para produzir mais e melhores armas de guerra, usariam para produzir mais e melhores meios de transporte, casas, cidades, agricultura, formas de organização social, obras de arte, diz o unicórnio. Entendi, Marx. Entendi. Acho que chegou a hora de você morrer. Marx diz ao unicórnio. Antes que eu acorde e você desapareça, quais são suas últimas palavras? Pergunta Marx. E o unicórnio responde. Mate seus unicórnios antes que eles matem você. Fim. Então é isso, meus caros. Eu tentei aqui ajudar vocês a matar alguns unicórnios. Espero que tenha conseguido, mas não é só uma ajuda. Depende de cada um. Você tem que desmascarar suas mentiras, seus unicórnios, para que elas morram. E vou colocar o fone de ouvido e fico aberto para o diálogo sobre qualquer questão, sobre o que eu falei e o estudo do comunismo universal.
Um, dois, três, já. Fiquei empurrando a mesa com o pé aqui. Marx, Marx. Eu não sei de onde eu tirei isso, mas tem algum lugar que eu não plagiei, mas em algum lugar no fundo da minha cabeça tem uma fala semelhante. Não, nada. Tudo claro. Edna Vigatti. Pode falar, Edna. Ferrari, boa noite. Pô, Depois disso aí, bem, é só. É, que nem você diz, caiu o cu da bunda. Tem que falar, né? Meu Deus. É chorar mesmo, né? Chorar, chorar, chorar. oral e desespero, né? Que nem o Marx. Chorar de desespero, exatamente. É. Ai, Ferrari, que medo. Pensei que era mais Ah, fácil viver. A gente pensava, né? o que é Que a gente acrescentar isso, né? vive uma ilusão, né? É, exatamente. Mas é uma ilusão que pode 8 bilhões, e É, esses 8 bilhões que estão fodidos fazem é, questão de que ela permaneça. É exatamente. isso. Nossa, meu Deus. Ferrari, você acredita que ah, assim, não sei, como que isso pode ser feito? Não sei como começar para resolver tudo. Morre tudo e começa de novo. A proposta da Carla, né? Vem, meteoro, vem, meteoro. Olha, eu tô chegando nessa conclusão, acho que tinha que acabar com tudo, cair um negócio, matar tudo e vir alguém, um ser, sei lá, de muito inteligente assim, para fazer diferente. Porque, não sei, todo mundo que nasce, nasce com essa merda de costume de fazer tudo igual, né? E vai passando de geração em geração. Então, como pode mudar isso, Ferrari, pelo amor de Deus? Socorro! A, Como diz a, a a, coisa, consorro, eu morro de rir com ela. a, a sua pergunta é pertinente, é a pergunta subsequente, né? É, Na hora que a gente apresenta um problema, que a oficina está apresentando que ela fez no livro, o que eu fiz aqui na minha fala, apresentei o problema. é. Na hora que você fica consciente do problema que ele é apresentado, a pergunta subsequente é exatamente essa. Entendi, Sim. entendi o problema. Agora vamos para a solução, né? Como é que resolve isso? Qual é a solução? E o próximo livro que vocês vão ler é justamente para isso. Ele chama Revolução Social. Também Ah, não pense que hum, é coisa do Che Guevara, não é isso. Mas é verdade. Eu vou falar uma coisa que uma vez me explicaram que eu achei interessantíssimo. O Brasil ele foi durante um tempo, não um bom tempo, não sabe se foi pouco, às vezes até foi pouco, mas durante um tempo o Brasil viveu sobre uma ditadura, né? uhum, Aí os militares tomaram o poder, instalaram o sistema de valores ditatorial lá deles e não tinha votação, não tinha nada. Aí passou um tempo, caiu a ditadura e aí
voltou o sistema legislativo, democrático, que tem voto e tal. Só que na hora que os caras foram fazer a Constituição Nacional, eu não lembro direitinho disso, e talvez alguns de vocês lembrem melhor do que eu. Tal. A época do... esqueci o nome do cara, tinha um legislador lá que era famosíssimo. Não era o Tancredo Neves, mas era dessa época aí. Acho que era Ulisses Guimarães, se não me engano. Tinha uma turma toda lá que foi fazer a nova Constituição. E o que acontece é que esses caras, eu estou contando a história que me contaram, tá? E Sim. Parece que é verdadeiro. Quando eles foram fazer a Constituição, terminou a ditadura, foi começar a democracia, eles falaram, vamos fazer uma Constituição bacana, bem bacana, aonde a gente vá, assim, deixar o Brasil democrático e fazer de uma forma que o autoritarismo não volte. Então, eles escreveram com muito, vou usar a palavra esmero, eles escreveram com muito esmero para que a Constituição garantisse a democracia no país e que a ditadura, qualquer tipo de autoritarismo se tornasse muito difícil de voltar. Então, eles capricharam. E segundo a explicação que eu tive, foi o seguinte: como é que foi esse capricho que eu estou tentando dizer? Eles colocaram na Constituição maneiras que dificultavam muito a alteração da própria Constituição. Porque a Constituição pode ser alterada, mas tem vários trâmites que precisam acontecer para que ela seja alterada. Então, para um cara querer chegar lá e dar um migué na Constituição e instalar um sistema autoritário é bem difícil, porque quando eles fizeram a Constituição, eles fizeram assim, tem que ter uma coisa assim, tem que ter um número X de parlamentar e não sei o que, eu não sei direitinho. E é bem difícil disso acontecer. Então, eles fizeram questão de botar esse mecanismo. Então, é bem difícil de fazer com que esse sistema, que a democracia se torne autoritária através do legislativo. Que seria uma maneira. A gente quer mudar o sistema, ou seja, a gente quer mudar a base, a Constituição. Então, vamos usar o caminho legislativo. É bem difícil fazer isso. É possível, mas é bem difícil. E a pessoa que estava explicando falou, esse seria um caminho, quando você quer mudar o fundamento. Aí falou, só tem esse caminho? Não, tem outro. Qual é o outro? Vem Bush. O outro caminho é a revolução. Só tem esses dois caminhos. Ou você vai para o legislativo, que é muito difícil, ou você faz uma revolução no seu país. Aí a hora que tem um país, é por isso que tem revoluções em vários países. Vão lá por quê? Porque eles querem instalar uma nova Constituição e não pegam o caminho da revolução. Ô, Ferrari, porque... Por que eu falei isso? Porque é por isso que o livro vocês vão ler se chama Revolução Social. Revolução Social, Ô, Ferrari, porque se a gente chegar com... sei lá... não sei... Alguém tentar fazer alguma coisa para querer mudar. No caso, você, o que você está fazendo. Que nem... eu estava lendo a história do John Lennon, né? Quando ele fez a música, que ele estava falando do capitalismo, né? E até eu vi uma reportagem que ele foi morto porque ele expôs o capitalismo. E então eu falo assim, um dos fatos foi, depois que ele fez a música lá, com a Yoko, foi a última música lá, que parece que ele fez, e ele foi morto lá por um cara lá, falou que é porque ele estava expondo e tal. Então, eu falo assim, todas as pessoas que querem fazer alguma coisa de bom, abrir os olhos, eles matam. Então, assim, na própria política a gente vê isso. Eu falo assim, Ferrari, pelo amor de Deus, você não vai morrer, ninguém te matar.
Qual a história mais famosa que tem na nossa cultura ocidental? Ai, não sei, Ferrari. Eu- Jesus Cristo, a história Sim, sim, cristã. O sim. que, Nossa, meu Deus. que fizeram com o cara? Exato. E ainda falam que ele tem que voltar de novo, cambada, para matar o coitado de novo, né? Uma coisa, vocês vão ler o livro Revolução Social, vai estar explicado lá, mas vou deixar uma resposta aqui também, porque vai que alguém não vá ler o livro, pelo menos fica com uma resposta. Não se resolve o sistema social através do sistema social. Porque o É. sistema social ele é produto dos sócios, não é? Uhum, Quem cria o sistema social são os sócios, não é? uhum. Então, o que precisa ser resolvido não é o sistema social, o que precisa ser resolvido é os sócios. O nosso sistema social é doente porque os sócios estão doentes. São Se os doentes, sócios, exato. É, exato, se os sócios se curarem, o sistema social que esses sócios vão produzir vai ser um sistema social saudável. Então é por aí a resposta. Se você já está se curando, você já está contribuindo para é, a solução. exatamente. Só de hoje a gente já ter consciência, né, disso e começar a modificar, porque é que nem eu falo, é um trabalho de formiguinha, né? A gente vai fazendo a nossa parte, eu faço minha parte, o outro faz o outro faz o outro, né? São pessoas que vão abrindo os olhos, né? E vai tentando fazer a parte, né? Que nem você falou. Uma hora acho que algo vai ter que. Talvez a gente não esteja aqui para ver, né? Parte dessa para É, melhor, se Deus quiser. é, exatamente. E a gente nem sabe, porque pode estar. A gente não sabe o que o outro está fazendo. Né? É, Vários indivíduos no mundo podem estar despertando essa consciência que a gente também está despertando. Chega num momento que tem tantos indivíduos despertos que as coisas vão mudando muito rápido. é. É como tem muita gente que fala, que muitos Agora, falam, vou esperar então esses caras tudo desperto acordar para eu começar. Aí fudeu, porque se o outro estiver é, fazendo a mesma coisa, aí ninguém faz exato. nada, volta naquela historinha lá do resumo da história. É, uhum, é isso mesmo, Ferrari. Ai, que bom. Vamos ter, como você falou que você não tem esperança no outro, você tem esperança em você, né? Que a Exatamente. mudança começa por Sim. mim, né? Eu quero paz, então eu vou fazer isso. Eu quero ter que mudar alguma coisa, então que comece por mim, né? Por você, pelo outro, enfim, assim, quem já sabe, né? Isso, que eu seja um agente da mudança que Né? eu quero ver no mundo. Exatamente. Exato. Tá certo, então, meu querido. Obrigado, uma boa noite para você e para todos. Igualmente. Valeu, Ed. Obrigada. E aí, meus povos e minhas povas, algo mais? Não vou conversar com o Ferrari, não. O Ferrari come criancinha. Ele vai me engolir aqui. Ele comeu até um unicórnio? Então tá. Então vamos encerrar essa nossa conversa. Vou falar a declaração para encerrar. E vocês vão para o próximo passo. Próximo, então, como eu falei, eu vou dar um panorama para vocês. Ah, tem a Luciana também. No último gongo. Pode falar, Luciana. Professor, boa noite a todos. Boa noite, Luciana. Professor, é uma linha tão tênue, né? Porque que esse livro me trouxe, primeiramente, assim, como eu me deixei manipular por tanta coisa, assim, eu me deixei manipular, né? Porque a todo momento, hoje, se a gente for olhar, a realidade estava me mostrando.
as pessoas morrem, eu perdi muitas pessoas da minha família, os brinquedos que eram meus deixaram de ser. Então, assim, a todo momento a realidade está me mostrando ali que não tem nada que é meu, né? Mas parece que que é, sei lá, é uma ilusão mesmo, assim, sei lá, que a gente fica cego mesmo, né? Uma ignorância, assim. E agora, o que eu tô percebendo é assim, igual o senhor falou aí, que, né, que a gente vive mal se a gente deixa de acreditar nas leis universais, né? E como que Não isso é é verdade? acreditar, não. Lei universal não é para acreditar, é para ficar É, óbvio, se a gente, na fica verdade, se inconsciente. a gente acredita na mente materialista, né, nas questões materiais. Exatamente. Se Isso. se não fica óbvio pra gente que as leis universais, a gente sofre. Exato. E aí, no dia a dia, quando a gente vai tratar isso, parece que é uma guerra, né, entre a mentalidade materialista, a crença, né? Porque Uhum. ali, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, mas do outro lado você também já sabe. Aí dá aquele. Aí o que eu sinto é assim, quando eu sinto uma certa ansiedade, aí eu vou falar assim, putz, cara, mas aqui não é isso, né? Não é isso. É, não é isso, né? Aí a gente volta um pouco para a lucidez e fica. Mas assim, agora, isso, querendo ou não, isso agora já traz uma paz. Porque antes É, eu ficava angustiada, mas agora já vai trazendo uma paz isso. E aí eu vou sabendo lidar melhor com os bens materiais, assim, sabe? Porque eu era muito apegada, mesmo, mesmo, mesmo. Então já melhorou muito. Mas aí vai trazendo essa lucidez. é isso, exatamente. Muito bem observado, Luciano. É tipo aquela história lá do rei que toma água envenenada. Conforme você vai despertando, você para de viver a experiência humana e começa a brincar de ser humano. Né? Aí você brinca com a questão da propriedade, você brinca com a questão do dinheiro, você brinca porque tudo faz parte da brincadeira. Só que você é diferente, você não está mais acreditando que aquilo é realidade. Você sabe que é uma mentira que todo mundo acredita e que a sociedade funciona porque todo mundo acredita naquela mentira. Aí você bebe água envenenada para brincar daquela mentira, mas você sabe que você está brincando daquela mentira e que ela é mentira. Então fica muito mais leve. Eu ainda não cheguei nessa maestria aí, não, né, professor? Mas eu tô falando assim, olha, já melhorou muito, tá? Já melhorou muito. Eu sofria demais, principalmente com bem material. Sofria muito por causa de dinheiro, sofria demais. Aí agora não. Esse livro foi fantástico também, porque me fez ver muita coisa. Parece que tirou muita crença esse livro aí, né? Que Porque ele bom, desmarcaram, né? que bom. Então, aí a gente olha para esse sofrimento e, né, vai conversar e vê que, na verdade, era crença, né? Era a crença realmente na mentalidade. Aí como a gente vai trocando, à medida que vai trocando, vai jogando lucidez em cima, realmente vai ficando bem mais leve. Vai ficando bem mais leve. E aí é interessante, porque aí vem aquela questão, assim, ainda tem aquela crença, assim, da questão moral, né? Porque aí agora pegou, foi o seguinte, mas e se eu quiser a minha realidade de certa forma? Tá, há tanta desigualdade. E aí, como é que fica essa questão? Eu sei que eu posso, mas parece que até, sei lá, professor, parece até que perde um pouco a vontade de tanta coisa que eu queria, sabia? Sei, parece que E, perde um pouco a vontade. e você, por exemplo, você acredita que a felicidade é ficar rico. Você tem que tentar ficar rico para ver se tirar a prova, né? Porque você não vai deixar de acreditar numa mentira porque alguém te fala que é mentira. Você tem que ver por conta própria. Então, tenta ficar rico e quando você ficar rico, se você conseguir, você tirou a prova. Agora, você não precisa tomar a sopa inteira para saber o sabor da sopa. Toma uma colherada da sopa e já dá para você trabalhar. Dinheiro traz felicidade mesmo?
Se trouxesse, eu seria feliz com 10 centavos, não seria feliz, porque a lógica é essa, dinheiro traz felicidade. E, eu tenho 10 centavos, não sou feliz. Então, dinheiro não traz felicidade, porque deveria trazer. Então, você pode ir tirando a prova. Agora, se você acha que você tem que chegar no ponto B, naquele ponto B, que você vai ser feliz, e esse ponto B é uma coisa que você recebeu uma explicação que diz que não será, vai até lá, né, para tirar a prova. Porque você só vai entender mesmo que a mentira é mentira quando você vê por conta própria. A oficina está te explicando, está dando uma colherzinha e tal, que talvez você possa despertar. E também, essa é uma coisa difícil, né? Se você nasce na miséria, você tem a tendência a achar que a felicidade é o oposto daquilo, porque miséria não é bom. Não vai falar, miséria é bom? Não, bom não é. Não é bom miséria. Então, a tendência é você achar que o bom, o melhor é você sair dali o oposto daquilo, que é ser milionário. O que acontece é que todo mundo que nasce na miséria, ninguém chega a ficar milionário. Porque ele tem a ideia de que quando ele ficar milionário, aí sim ele vai ser feliz. O que acontece? Ele morre no meio do caminho, então ele nunca chega a comprovar que aquela mentira é mentira. Ele morre acreditando na mentira. Entendeu? Essa é uma coisa chata do jogo, mas acontece muito. E assim, você falando aí, talvez a questão da miséria também, assim, eu não vim da miséria, mas assim, eu vim de um lugar bem pobre. Então, talvez o que eu estou percebendo muito é a questão do medo da subsistência, mas aí já é uma outra crença. Já é uma outra crença. A gente precisa de alimento para comer. É que nem na história do unicórnio. Fala, eu preciso de dinheiro para sobreviver. Não, isso é um equívoco. Uhum. Porque você pega um vaso, põe terra e planta, sei lá o quê, batata, né? Que os caras plantam nos países frios, que é o que mais alimenta e mais fácil de plantar. Você vai comer batata, pelo menos. Então, você não precisa de dinheiro para sobreviver. Mas eu vou ter que ter 10 vasos em casa. Tudo bem, mas é sua opção. Eu não quero, eu prefiro trabalhar para comprar batata. Então, é sua opção. Agora, acreditar que você precisa de dinheiro para sobreviver é mentira, porque não precisa. É uma decisão sua. E toda vez que você toma essa decisão, você está colaborando para o sistema que vive do lucro. E o lucro é a exploração. Então, você está alimentando o sistema que te fode. É isso. Fique consciente disso. Então, não reclama. Seria isso, né? Sim. E criando, e optando ali por uma realidade que eu quero, né? Ou que eu não quero. Exato. Se você quer uma realidade A, mas opta pela B, nunca vai acontecer. Não, e assim, por mais que eu queira, que eu entenda que só com batata eu vou sobreviver, ou às vezes nem isso. Outro dia eu vi um negócio aí do pessoal 5 dias aí sei lá, num lugar aí de silêncio, que o povo só bebe suco só, nem come nada não. O pessoal já tá assim. Então aí eu fiquei pensando nisso. Então, beleza, aí eu não preciso disso. Eu posso sobreviver com batata, com suco, com água. Mas, ok, isso tem que ficar claro para mim. E ok também eu não querer esta realidade. Mas o que tem que ficar claro para mim é que eu não quero essa realidade por uma escolha, porque é o meu clique, que eu não quero, mas que ela é possível. Assim, eu não, assim, não é isso que vai me. Como é que eu falo? Comendo uma batata com água, eu também Se a vou questão for continuar aqui nessa sobreviver, realidade. e Agora, se a sobreviver questão já é for outra realmente coisa, né? se a questão for realmente sobreviver, batata com água dá para sobreviver, é isso. Não, mas eu quero comer caviar. Eu vou falar como eu faço, que aí talvez ajude. Você fala, Ferrari, então fala como é que você faz, porque você está explicando tudo isso, então você deve fazer alguma coisa a respeito. Fala que talvez ajude a gente a visualizar o que a gente pode fazer. Cada um
está numa circunstância, né, e tem que arbitrar dentro da sua circunstância. Eu estou na minha circunstância e procuro arbitrar dentro da minha circunstância. O que eu faço para arbitrar, né, dentro da minha circunstância é o seguinte: eu minimizo ao máximo. Eu minimizo ao máximo minha participação no capitalismo. O mínimo necessário de participação possível. Qual é o mínimo que eu posso ter de participação no capitalismo? É esse. Então, é isso que eu vou fazer. E o que eu acho que é também confortável para mim, eu planto batata? Não planto batata, vou no supermercado e como. Mas eu minimizo ao máximo e vou trabalhando para o despertar dos equívocos que o capitalismo, do despertar da consciência do ser humano em geral, e junto com isso vem o equívoco da propriedade, e que é o fundamento do capitalismo. É isso que eu faço, entendeu? Okay. Obrigada, professor. Dispõe. Mas uma coisa que você falou, já vou te passar, é interessante. Para mim é fácil minimizar ao máximo, porque as coisas que me dão felicidade não estão na dimensão do ter. Nenhuma. Porque para mim é claro. As coisas que me dão felicidade estão no inútil prazer de ser eu. Então fica fácil minimizar as coisas na dimensão do ter. É acrescentar isso aí. Pode falar, Eli. Élida, você tem que clicar mais uma vez, senão não te ouço. Clicar no botão verde aí. Não, eu não estou te ouvindo, Élida. Seu microfone está fechado. Você tem que clicar aí. Bom, eu vou supor que você clicou sem querer, então. Alguém mais? Algo mais? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe. Aí, Luciano Ribeiro. Ele levantou a mão de novo. Vamos ver se dá certo. Pode falar, Luciano. Professor, só mais uma pergunta, desculpa. O senhor falou, né, que agora o senhor chegou nesse lugar de ser. Então foi muito, assim, não sei se já era natural do senhor isso, mas é muita abertura de objeto, né? E maestria na abertura do objeto para ir chegando nesse lugar de ser. E outra, tudo que eu falo aqui na oficina, para vocês, é coisas que vocês estão ouvindo pela primeira vez. Para mim, é óbvio, ululante faz tempo. Então fica mais fácil. Mas conforme vocês forem praticando, vai ficando óbvio o ululante também. É verdade. Então era isso. Boa noite, obrigada. Valeu. Élida, liberei aqui. Tenta novamente aí, vamos ver. Tem que clicar no mesmo botão que você clica para levantar a mão, você tem que clicar de novo. Não está funcionando. Talvez alguma coisa no seu microfone. Por isso que o programa não reconhece e ele não consegue abrir. Às vezes o microfone não está funcionando. Só está o fone de ouvido, sei lá, não sei o quê. Ou está bloqueado aí no seu celular ou computador também, não sei o que você está usando. Enfim, não está funcionando aí. Você pode fazer a pergunta lá na lousa, pode fazer por áudio e tal, a gente conversa lá. Vou encerrar aqui. Beleza, gente? Então é o seguinte, você estava no livro Comunismo Universal. Aí o próximo é Moneycorn, que eu acabei de ler para vocês. Leitura do autor, hein? Não?
Aí depois eu mudei, alterei maior, vem o Ctrl Alt outro, que vocês já leram. Aí depois vem um livro que chama Assassino Social. É um tiro no coração esse livro, mas eu vou pular ele, porque ele é continuação do Ctrl Alt outro. Ele aprofunda mais do que vocês leram no Ctrl Alt outro. Mas se vocês... não, Ferrari, não admito pular nada. Eu vou estudar tudo, eu só saio daqui com minha coroa de mestre. Então, beleza. Então, mergulha aí no Assassino Social que você vai curtir. Aí depois tem o livro Duas Perguntas, que ele é bacaninha, uma historinha de duas pessoas conversando sobre essa questão das duas perguntas, que é importante na convivência. Mas eu vou pular também. Aí depois vem o livro Solucionática, que eu também vou pular, que ele trata da questão de você desistir do jogo do controle. Aí depois vem o livro Foda-se, que é bacana, mas também vou pular dessa vez. Então vocês vão pular aí 4 livros. E aí vocês vão chegar no livro Revolução Social. Então a gente vai direto do problema para a solução. Vamos direto para a revolução. Vamos à revolução, companheiros! Então o próximo que eu vou ler é Revolução Social. Eu acho que vou acabar meio que falando umas coisas que eu falei hoje aqui, mas beleza. Nunca é demais falar esclarecimentos. Então é isso. E desejo para vocês um bom próximo passo e muitas eurecas. E eu vou falar a declaração da universalidade. Fica encerrado essa nossa conversa e aula de hoje. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão, desrespeito que em mim chega de mim, não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja. Bom demais, gente. Valeu, prossigamos. Tchau, tchau.